Olá pessoal, seguidores de Reich. Meu nome é Clarissa Fairuz, eu sou psicóloga e terapeuta reichiana da EFEM e o tema hoje é sexualidade. Por que Reich a defende e por que esse tema é tão importante para os parâmetros clínicos e também para as nossas vidas? Você já se perguntou como você está vivendo o sexo? E o que o sexo tem a ver com comportamento? Por que a sexualidade, apesar de ser um fenômeno tão natural e presente, ainda é um tabu? Essas perguntas eu vou responder e falar um pouco mais sobre a importância da sexualidade na concepção reichiana. Bem, Reich e sexualidade são quase inseparáveis no senso comum. Aliás, essa relação às vezes aparece bem distorcida. Quando eu falo que eu sou terapeuta reichiana, logo falam: ah, o Reich, né? Aquele que fala do sexo, do orgasmo. É e não é. Na verdade, não podemos reduzir o conceito de sexualidade ao ato sexual e ao orgasmo. Por outro lado, para falar sobre sexualidade, não podemos retirar esses dois fenômenos. É importante também diferenciarmos sexualidade de genitalidade. O conceito de sexualidade inclui a genitalidade, mas não se reduz aos genitais. Por outro lado, não podemos tirar a importância dos genitais para o funcionamento e equilíbrio do nosso organismo, pois, como todos os órgãos, eles possuem funções necessárias. A sexualidade é um impulso natural vital, presente nas trocas afetivas. Todos nós temos excitação sexual. Aliás, não só os humanos. Existe uma sexualidade presente na vida dos demais animais. Então, quando debatemos a importância desse tema, não estamos criando nenhum discurso ideológico. Reich, quando se dedicou à Clínica de Viena, pôde observar na etiologia das neuroses que sempre havia uma relação com a questão sexual. Aliás, foi Freud quem inicialmente comprovou isso, mas foi Reich quem trouxe um posicionamento mais crítico e político da sociedade da repressão sexual. Além disso, trouxe a concepção de uma energia sexual presente não só na mente, mas no corpo, observada através do comportamento e do funcionamento social. Nossa sociedade herdou alguns dogmas judaico-cristãos. Por mais que você ou eu sejamos ateus, fomos doutrinados desde cedo na nossa educação a aprender alguns preceitos dessa cultura. Eu, por exemplo, estudei em colégio de padre. Me lembro, mais ou menos com uns 12 anos, quando um professor de biologia, assim, de forma aleatória, resolveu expor um vídeo sobre parto normal, sem se preocupar também em explicar as funções de prazer ligadas à vagina. Então, quando os genitais são expostos na nossa educação, logo os ligam às funções de reprodução biológica, exclusivamente. E quando se há o debate sobre as funções do prazer ligadas aos genitais, isso está sempre dentro de um âmbito moral. Isso cria uma cisão na cabeça dos jovens. E também pode-se criar um medo, dependendo da abordagem. Medo dos genitais e das sensações oriundas deles. Então, na escolinha, fomos educados a aprender que a concepção de sexo tem como função principal reproduzir. E aonde entra o prazer? O prazer é importante para a autorregulação do organismo e também uma ferramenta de potência. A Igreja, por exemplo, desde a Idade Média já percebeu isso. E até hoje acompanhamos cada vez mais a pauta moral ganhando importância, principalmente dentro do cenário político, e também adquirindo cada vez mais adeptos. E por que isso acontece? Porque controlar a sexualidade é controlar a liberdade e questionamento das pessoas. Nossa sociedade mudou muito desde que Reich descreveu sobre os problemas sexuais de seus pacientes.
De Foucault, na história da sexualidade até os dias atuais, às vezes parece que não vivemos uma repressão sexual tão forte. Parece que temos muita liberdade para falar e viver o sexo. Mas será que isso é verdade? Apesar sim de muitas coisas terem evoluído, a experiência sexual ainda é muito desassociada na nossa sociedade. Pelos tabus que ainda existem, pelos moralismos, pela nossa educação que biologiza o sexo e deslegitima o prazer, pela perpetuação do controle exercido pelas igrejas e, além disso, sobre a lógica do capitalismo que vende o sexo e que o compele ao uso compulsivo dele. Por exemplo, ainda é um tabu falarmos sobre masturbação e sexualidade infantil. Toda vez que esse tema é abordado na roda de cuidadores e até no campo social, logo é falado: meu filho não faz isso. Meu filho brinca. Ele é apenas uma criança. E por que a sexualidade infantil é para nós adultos um problema? Porque nós temos um conflito com a nossa própria vivência da sexualidade, com aquilo que vivemos na nossa infância e na nossa adolescência. Não é incomum encontrarmos jovens que desenvolvem toda a sua sexualidade de maneira clandestina. O sexo, sim, na nossa sociedade é visto como algo sujo e impuro. Dessa maneira, fica difícil debatermos sobre uma sexualidade infantil. Falar sobre sexualidade na infância é falar sobre descobertas, conhecimento, expressão, brincadeira. Como consequência da repressão desses impulsos naturais do prazer, encontramos inúmeras doenças biofísicas, perversão sexual, um crescente número de abuso sexual, de uma naturalização ao comportamento compulsivo com o sexo e inúmeros relatos de desconexão no ato sexual, além de muito sentimento de culpa com o prazer. Poder viver a sexualidade é poder se orientar por aquilo que se sente. Um povo que se orienta por suas sensações de vida, ou seja, seus impulsos naturais biológicos, não caminha na direção da promiscuidade e da perversão como a pauta moral tanto defende. Nem tampouco se deixa manipular por discursos de promessa, de prazer e salvação. Desconstruir os preceitos impostos pela repressão sexual e naturalizar a sexualidade e suas manifestações é um exercício para a nossa potência e também para a liberdade sexual de nossos corpos. Gostou desse conteúdo? Então siga as nossas redes sociais. E por falar em sexualidade, um abraço genital e tchau!